Venha a nós o vosso reino, seja Depois de amanhã. assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é Olha convosco. ele reclamando. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mãe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, família? Alguém quer partilhar coisa? É muito forte, assim, né? Quando a Mônica ia fazendo a oração, e aí eu ia pensando, né, no que o padrinho falava, e de quanto é forte mesmo, né? Se a gente olha pra nossa realidade e a história de Santo Agostinho, né? E nada por acaso, assim. A nossa fraternidade é formada de um corpo e da maioria de membros. Quem não viveu na realidade desregrada, teve alguém na família, como a Pátia, e também que vive na luta com o filho dela. E entre outros irmãos, enfim, a nossa fraternidade acho que é bem... é caracterizada por essa entrega mesmo, né? Por essa busca de conversão diária, né? A gente éramos amantes do pecado, servíamos totalmente ao pecado com as nossas vidas, e aí, por amor a Deus, e através da fraternidade, né, como ajuda, porque a fraternidade é como um auxílio para minha realidade, né, continuar limpa, continuar lutando contra os meus defeitos de caráter, contra o pecado que por muitas das vezes me arrasta para trás, e além de me ajudar a ficar livre, né, de todo aquele passado de prostituição, de drogadição, de alcoolismo, enfim, dessa vida desregrada mesmo, né? E Santo Agostinho vem trazer isso, né? O quanto é possível abrir mão desse amor carnal, né? Desse amor ao pecado, porque ele amava a mulher, era um amante do pecado. O medo dele se entregar a Jesus era ter que abrir mão do pecado que ele tanto amava. E por muitas das vezes é isso, né? É o que a gente fala, segurar na etiqueta. Eu fico segurando na etiqueta daquele pecado de estimação que eu carrego no meu bolso, de medo de soltar ele, mas quando eu tenho a graça de abrir mão, e aí sim eu consigo encontrar verdadeiramente, totalmente entregue com Jesus, aí que eu encontro a verdadeira felicidade e consigo ser feliz, né? Então hoje de verdade é agradecer mesmo pela oportunidade de fazer parte dessa família, né? E assim como toda família tem seus altos e baixos, mas é uma família e a gente continua junto. Então eu louvo e agradeço a vida do Davi e da Ingrid, que me deu a oportunidade de assumir como mãe essa família, né, Santo Agostinho. Eles acreditaram, né, que não só eu, mas junto com os outros irmãos, seríamos capazes de assumir isso mesmo, né, de levar esse amor, essa busca de se libertar do pecado aos irmãos que chegassem até a gente. Então, hoje é um dia especial para nós. E obrigado pela oportunidade também, por tirarem esse tempinho, por estar aqui com a gente. Cada um de nós trabalhou aí o dia inteiro, fez a sua correria, e ainda assim a gente parou esse tempinho para estar aqui. Então isso também é graça de Deus. Eu também só quero agradecer, né, fazer parte dessa família. E muitas vezes eu me sinto impotente, né, em meio a tantas coisas, mas nunca desanimar, né? E assim, às vezes eu fico triste com o meu filho, às vezes assim, penso em desistir, mas jamais uma mãe vai desistir de um filho, né? E como Santa Mônica, eu não tenho nem pretensão. Hoje mesmo foi um dos dias, e ontem eu rezando, né, que ontem foi o dia dela, e eu falando assim, eu não tenho nem a pretensão de chegar nem à unha de Santa Mônica, né, porque ela foi uma mulher assim, batalhadora, sofreu com o filho, com o esposo, que era um homem muito agressivo, muito difícil, mas ela sempre ali naquela humildade, na mansidão, não, até Santo Agostinho saiu de casa justamente praticamente expulso pelo pai, né? Porque ele não aceitava ver o que o pai fazia com a mãe, e
aguentou e foi embora. É tanto que quando o pai dele estava bem doente, que ele veio e ele até se revoltou, porque a mãe dele ainda estava cuidando do pai, né? Então, assim, isso serve muito para mim, não desistir e acreditar que da mesma forma que Santa Mônica rezou 30 anos pelo filho, e eu não tenho, às vezes eu falo assim, nossa, um santo não, mas que pelo menos ele se volte para Deus, né? E mude a vida mesmo, porque ele agora está morando com o pai, mas naquele dia ele foi pro PHN, estava muito feliz, estava tudo, só que ele oscila, né? Eu acho que já é assim a medicação que ele precisa tomar, mas como eu tive essa decisão, né, de tem hora que eu sofro porque eu quero ele perto de mim, apesar dele não ser uma criança, ele já tem 36 anos, mas tem hora que é como se ele fosse uma criança para mim, né? Assim, eu quero ele perto de mim, mas eu sei que eu também não posso carregar ele a vida toda no meu colo, né? Nos meus braços, porque ele também já é um homem, ele tem que caminhar com as pernas dele. E eu sei que lá na casa do pai dele, o pai dele não vai fazer por ele o que eu faço. Mas eu tenho que deixar, né? Eu tenho que deixar ele caminhar, eu tenho que deixar ele... Tem hora que eu fico assim, eu já até cheguei a falar que se ele quisesse voltar para casa, ele podia voltar, mas ele falou assim, mas aqui na casa do pai... Porque, na verdade, ele nem está na casa do pai, né? O pai dele alugou a casa da sogra, mas que é no mesmo... que é dentro do mesmo terreno, né? Justamente assim, para ele ter a privacidade dele e a mulher e a irmã dele também, né? Porque é complicado quando você vai morar com uma pessoa que já tem outros filhos, mesmo sendo o pai, ele não sente na casa dele, não se sente em casa. Ele se sente rejeitado, né? Por mais que o pai faça, mas ele vai ter sempre aquela rejeição, né? Como ele já tem um problema de cabeça, uma pessoa que sempre tá se vitimizando, né? Às vezes eu falo assim, meu filho, olha, tem pessoas que não tem nem o que você tem. Às vezes tem pessoas que têm mais, mas você tem que ver que também tem pessoas que não têm, que tem menos, que não tem nenhuma casa para morar, que os pais viram as costas e não querem nem saber. Você tem pai e tem mãe que tá sempre te apoiando, mas quando ele tá assim, ele não quer nem saber. Aí ele já fala assim, é só me internar de novo. Então aí tem hora que dá vontade de você assim, sabe, falar assim, vai e some. Mas ao mesmo tempo eu fico naquela, né? Joelhos no chão, acordar na madrugada, é rezar, é interceder, é pedir e acreditar que a hora de Deus vai chegar para ele também. Né? Eu sei que tem o querer dele, mas tem a intercessão de uma mãe que quando Santa Mônica ela ia lá no bispo, né, pedir para que ele intercedesse pelo filho dela, e ele falava assim, e que como que Deus não vai atender as lágrimas de uma mãe? Ele quer o quê? Às vezes na madrugada eu fico pensando, Tira a banana da boca. porque às vezes ao mesmo tempo eu falo assim, nossa, é uma coisa tão, vamos dizer assim, besta, né? Porque ele não tá na rua, ele não tá vivendo uma vida tão, né? Não tá doente, não tá na droga. Ele quer comer, tio? Assim, porque ele não tá. Ele quer que eu coma. Mas ao mesmo Oxê. tempo, uma pessoa com 35 porque assim, bem antes, ele era bem novo, ele falava que ele ia morrer quando ele tivesse 30 anos. Mas eu vou morrer com 30 anos. Só que quando a pessoa fala uma palavra, essa é uma palavra de maldição. Só que antigamente a gente não tinha muito, eu não tinha muito. Tá vendo essa bolinha? Ai daí, rapaz. Tá vendo? Eu acho que ele Tô. nem lembra. Então, é ele alimentando. Ele limpando, né? Ele ia morrer com 33 anos, que era a idade Deixando o de quê? Jesus, né? Botando comida Eu vou morrer com 33 anos. Aí eu nem liguei, aí quando foi um dia eu falei assim, olha filho, você já tem 33 anos. Você lembra que você falou que ia morrer com 33? Aí ele falou, não, mas eu falei foi com 40. Aí, mas desde esse tempo, é como De se novo? ele tivesse morrido. Hoje